Olá, galerinha! Dando prosseguimento às nossas aulas de contabilidade, chegamos à aula de número 9, a aula onde vamos abordar acerca do assunto contas. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu convido você que não é assinante do canal que se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para sempre estar recebendo as notificações de vídeos que aqui postamos. E também não esqueça, pois é importante para a manutenção do nosso canal, de deixar o seu like neste vídeo. Bom, dando início à nossa aula, nós vamos abordar o conceito de conta. Conta é um nome técnico que identifica um componente patrimonial, que pode ser um bem, um direito, uma obrigação ou patrimônio líquido, e também é o nome técnico que identifica um componente de resultado, que são as despesas ou as receitas. Esse ainda não abordado em nenhuma aula pelo professor Mário Júnior. Eu não falei com vocês sobre componentes de resultado, que são as despesas ou receitas. Mas estamos careca de saber sobre os componentes patrimoniais. O que é componente? É tudo aquilo que compõe o patrimônio. E nós aprendemos durante as nossas aulas que a demonstração que evidencia o meu patrimônio é o balanço patrimonial. Lá nós temos descritos os bens, os direitos, lá no meu ativo. E no lado direito do meu balanço nós temos as obrigações e o patrimônio líquido. Então, quando eu qualifico um bem, por exemplo, o quanto de dinheiro que eu tenho, eu qualifico com o nome de uma conta chamada caixa. Por exemplo, o direito. Quando eu vendo a prazo, eu sempre adquiro um direito de receber. Esse direito de receber, pois eu vendi a prazo, de receber futuramente, eu denomino, por exemplo, se for uma venda de duplicatas, eu nomeio ela como uma conta de duplicatas a receber. Quando eu contrato algum funcionário, eu tenho a obrigação de pagar salário. Então, essa obrigação eu denomino na conta, eu a nomeio como conta de salários a pagar. E no patrimônio líquido, a conta que é mais conhecida por nós é a conta da Constituição, né? Que quando fazemos a Constituição da empresa, que é a conta de capital social. Então, a conta ela vem trazer nome, é o nome técnico dos componentes patrimoniais. É o nome técnico que eu dou para um bem, para um direito, para uma obrigação e para as contas de patrimônio líquido também. Já o componente de resultado, eles se resumem nesses dois, despesa ou receita. Tá? Eles são de resultados porque quando confrontados, quando eu pego as minhas receitas e diminuo pelas minhas despesas, eu acho o resultado da minha empresa, se a minha empresa obteve lucro ou se ela obteve prejuízo. Então a conta é isso, é para qualificar tanto um componente patrimonial como um componente de resultado. Todos os acontecimentos que fazem parte do dia a dia da empresa, responsáveis pela gestão do patrimônio, como compras, vendas, pagamentos, recebimentos e etc., são registrados pela contabilidade por meio de contas, como eu já mencionei. Assim, toda a movimentação de dinheiro, entrada e saída, efetuada dentro da empresa é registrada em uma conta denominada caixa, que é o que eu expliquei para vocês. Tudo que se refere a dinheiro, tanto a entrada ou a saída, vai haver um registro na conta denominada caixa. Seja essa conta diminuindo em caso de saída de dinheiro da minha empresa, ou seja, no aumento dessa conta caixa, resultando aí na entrada de dinheiro dentro da minha empresa. Os objetos comercializados pela empresa são realizados em uma conta denominada mercadorias ou estoque de mercadorias. Então, tudo aquilo que eu adquiro e aplico dentro da minha empresa, que serão comercializados, é aquilo que eu comercializo, que eu vou vender, fica dentro da conta de mercadorias ou estoque de mercadorias. Outro exemplo, os bens de uso da empresa são registrados em contas que evidenciam a espécie do respectivo bem. Quando eu tenho um móvel, por exemplo, uma mesa, eu vou contabilizá-la dentro da conta móveis e utensílios. Quando eu compro um armário também, eu vou contabilizá-la dentro da conta móveis e utensílios. Quando eu compro um computador, dentro da conta computadores ou computadores e periféricos.
Quando eu compro um carro, né, eu vou contabilizá-lo dentro da conta veículos e assim por diante, galera. Agora nós vamos abordar a classificação das contas. Como já mencionado no slide anterior, eu posso ter contas patrimoniais como contas de resultados. As contas patrimoniais, iniciando, são aquelas que representam os elementos componentes do patrimônio, como eu já disse anteriormente. Ou seja, contas patrimoniais são aquelas que dão nome a bens, a direitos, às obrigações e ao patrimônio líquido. Ou seja, todas as contas que aparecem dentro do balanço patrimonial são chamadas de contas patrimoniais. O caixa, que é um bem, veículo, que é um bem, duplicatas a receber, que é um direito, promissórias a receber, que é um direito, fornecedores, que é uma obrigação, empréstimos a pagar, que é uma obrigação, capital social, que é uma conta do patrimônio líquido, e reservas, que é uma conta do patrimônio líquido, todas essas são contas patrimoniais. Por quê? Pois estão dentro do balanço patrimonial. Todas elas representam componentes patrimoniais. Diferentemente das contas de resultado. Tá? As contas de resultado elas não vão ser encontradas dentro do balanço patrimonial, mas sim de uma demonstração que vamos estudar futuramente, chamada DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. É essa demonstração que, através da sua feitura, nós conseguimos verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Ou seja, são aquelas que afetam o PL da empresa, o patrimônio líquido. Por quê? Eu apuro meu DRE. Se deu prejuízo, esse prejuízo ele vem aqui para o patrimônio líquido. Então vai alterar o meu patrimônio líquido. Se eu apuro meu DRE e deu lucro, esse lucro vem aqui para o meu patrimônio líquido, ou seja, vai alterar o meu patrimônio líquido. Então, essas contas, elas não são encontradas dentro do balanço patrimonial, e sim da DRE que vamos estudar futuramente. Elas são basicamente as despesas e as receitas. Lembrando para vocês que as despesas, elas vão gerar prejuízos para a empresa. E logo gerando prejuízos, elas vão diminuir o nosso patrimônio líquido. Já as receitas, elas vão gerar lucros para a empresa. Sendo assim, elas vão aumentar o meu patrimônio líquido. Beleza? Então, nós aprendemos que as contas patrimoniais são aquelas contas que representam bens, direitos, obrigações e PL, que estão representadas lá no nosso balanço patrimonial, e as contas de resultado, as despesas e as receitas, que estão exemplificadas, demonstradas lá na DRE. Vamos falar um pouco das despesas, né? Não falamos ainda em nenhuma aula sobre os componentes de resultado, então vamos falar um pouco sobre ele. Hoje nós vamos falar sobre as despesas. Caracterizam-se pelo consumo de bens e pela utilização de serviços durante o processo de obtenção da receita. Por exemplo, o consumo de energia elétrica, materiais de limpeza, os lanches, café, materiais de expedientes e serviço telefônico. Bom, caracterizam-se pelo consumo de bens. Sabe aqueles bens de pouca durabilidade? Materiais de expediente, materiais de limpeza. Isso tudo são classificados como despesa. Por quê? Eu não vou comprar, por exemplo, um detergente e contabilizar ele como um bem lá no meu ativo. Não vou fazer isso. Esse bem ele não tem uma durabilidade muito grande. Então, ele é contabilizado como uma despesa. Materiais de expediente, como caneta, lápis, eles não vão para o meu ativo. Eles são classificados como despesa, pois são materiais que se acabam em tempo curto, tá bom? E a linha aqui também de serviço telefônico. Então veja algumas contas de despesa. Tá? Além desses consumos de bens, como eu citei, de pouca durabilidade, a utilização de serviços, né? Como a energia elétrica, serviço telefônico também são caracterizados aí como despesa. Né? Eu utilizo esses serviços para obter receitas. Bom, aqui alguns exemplos de contas de despesa: água e esgoto, aluguéis passivos. Eu já vou explicar, galera. Vem um nome aqui, ó, diferente para vocês, ó, passivos, aluguéis passivos, juros passivos. Então segura um pouco nessa videoaula
porque eu vou explicar o porquê dessa nomenclatura passiva, tá? Aqui no final. Cafés e lanches, contribuições previdenciárias, descontos concedidos. Por que descontos concedidos é uma despesa? Porque quando eu estou cedendo desconto aos meus clientes, por exemplo, eu vendo algo por R$100 e eu concedo um desconto de 20, então aquilo se torna R$80. Isso não está me gerando um prejuízo? E tudo que gera um prejuízo, como vimos aqui, ó, é considerado uma despesa. Então, todo desconto que eu estou concedendo, ele é considerado uma despesa, pois está me gerando um prejuízo. Despesas bancárias, tá? Os impostos que eu tenho que pagar, material de expediente e de limpeza, juros passivos, energia elétrica e os salários. Não confunda a conta salários, que é uma despesa, com a conta salários a pagar, que é uma obrigação. Quando começarmos a compreender o mecanismo de débito e crédito, nós vamos perceber melhor essa diferença, tá bom? E agora, receitas. Decorrem da venda de bens e da prestação de serviços. Há um número menor de receitas do que de despesas, sendo as mais comuns representadas abaixo. Então, nós percebemos que existem menos receitas do que despesas, e elas vão decorrer ou da venda de bens, quando eu vendo, comercializo, ou quando a minha empresa presta serviços e gera receitas para ela. As principais contas de receitas, né, são as receitas de venda, receitas de serviços, descontos obtidos, que são diferentes de descontos concedidos. Agora, os descontos obtidos é uma receita para mim. Por exemplo, agora eu vou comprar mercadorias para minha empresa. E quando eu chego no meu fornecedor, a mercadoria custa R$100. Ele fala, eu vou te dar R$30 de desconto. Você vai levar por 70. Esses R$30 que eu deixei de pagar, eles são considerados como receita, tá? Eu deixei de pagar. Então, descontos obtidos são receitas e descontos concedidos são despesas. E aqui nós vemos juros ativos e aluguéis ativos. Reparem no seguinte, quando estudamos as despesas, verificamos que os juros e os aluguéis vinham aqui com uma nomenclatura passivos, juros passivos, aluguéis passivos. As receitas vêm com juros ativos e aluguéis ativos. Então, logo mais à frente, nós vamos mostrar o porquê disso, como já prometido. Tá aí, nas diferenças relevantes. Como saber se a conta de aluguel é despesa ou receita, né? Bom, os aluguéis, eles podem ser tanto despesa como receita. Por exemplo, se eu tenho um estabelecimento e eu alugo esse estabelecimento para um terceiro, esse terceiro tem que me pagar por estar ali. Então, logo, isso é uma receita para mim. Agora, quando eu preciso de um lugar e eu não tenho um lugar físico e eu preciso alugar um lugar para me estabelecer, eu tenho que pagar para o proprietário. Logo, aquilo é uma despesa para a minha empresa. Então, como diferenciar essas contas? Quis a contabilidade que, quando se referisse à despesa, a nomenclatura da conta fosse aluguéis passivos, assim como juros. Quando os juros são cobrados pela minha empresa, eu vou receber esses juros, então eles são juros ativos, eles são uma receita. Agora, quando eu tenho que pagar juros por algum atraso ou algum empréstimo, esses juros são passivos, são despesas. Não se assustem também de verem outras nomenclaturas. Por exemplo, para aluguéis e juros, vocês podem ouvir aluguéis pagos. Então, quando vocês ouvirem aluguéis pagos, está se tratando de despesa. Agora, aluguéis recebidos, de receita. Mais um macetezinho para vocês nunca errarem essas nomenclaturas. Lembra, passivo, tá? Não tem nada a ver com o balanço patrimonial. Mas lembra que o nosso lado do passivo no balanço é um lado negativo, né? O passivo é onde estão as minhas obrigações. Então a gente precisa ver o aluguel passivo, como algo ruim.
Toda vez que ler aluguel passivo, assimila-se a algo ruim, que aí você vai lembrar que é uma despesa. Agora, lembra no ativo lá? Os ativos são meus bens e direitos. Eles não representam coisas boas? Então você lembra quando a nomenclatura for aluguéis ativos, que também se refere a uma coisa boa, porque receita é uma coisa boa. Então esses são os macetinhos. Apesar dessas nomenclaturas passivo e ativo não ter nada a ver, galera, com as expostas no balanço, a gente pode fazer essa assimilação para não errar as nomenclaturas. Toda vez que vier acompanhada de passivo é algo ruim, então é uma despesa. Toda vez que vier acompanhada de ativo é algo bom, então é uma receita. E assim para os juros, e assim também, né, não esquecer das outras nomenclaturas, porque depende muito do plano de conta. Cada plano de conta, como vamos estudar numa aula seguinte, ele traz contas que dentro de um plano de conta pode ter um nome e dentro de um plano de conta de outra empresa podem ter outros nomes, mas representarem a mesma coisa. Beleza? Então, galera, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre as funções da conta. Funções das contas é a missão da conta, a razão da existência dela. Para que essa conta serve? As contas exercem papel de grande importância no processo contábil. Por meio delas, a contabilidade controla a movimentação de todos os componentes patrimoniais, né, que são as contas patrimoniais, aquelas que representam bem, direito, obrigações e patrimônio líquido, e aquelas que vão ali fazer a variação do patrimônio líquido. Por que variação do patrimônio líquido? Por que as contas de resultados fazem essa variação do patrimônio? Porque eu exemplifiquei para vocês. Nós apuramos o nosso resultado através da DRE. E se ele for negativo, representa um prejuízo. E isso vai afetar, vai variar o meu patrimônio líquido. Se eu apuro e dá um resultado positivo, então eu tive uma receita naquele período e essa receita vai lá para o meu patrimônio líquido, fazendo ele variar para mais. Então, por isso as contas de resultado têm essa função de variação, de variar o patrimônio líquido. Enquanto os componentes patrimoniais, eles têm a função de representar, né, como está a situação da minha empresa. Eles são importantes por quê? É através das contas que eu sei o quanto a empresa, por exemplo, tem caixa. Eu vou lá no balanço patrimonial e verifico a conta caixa e vejo quanto de caixa aquela empresa tem. É através das contas, né, que eu vou até o balanço patrimonial e verifico quanto a empresa tem de imóveis. Vou lá na conta imóveis e verifico o seu valor. Então, serve-se para isso, para eu conseguir, por meio delas, controlar toda a movimentação desses componentes, tanto os patrimoniais, tanto os de resultados. Usando as contas, a contabilidade atinge sua principal função, suprir aos usuários de informações acerca do patrimônio e de suas variações. Por exemplo, quando eu tenho meu balanço e apuro a minha DRE e verifico que eu tenho um prejuízo, então esse prejuízo ele vai ser contabilizado dentro do meu patrimônio líquido e o meu patrimônio líquido vai variar para menos. A partir daquela informação, quando eu pego o balanço patrimonial, será que haverá muitos investidores nessa empresa vendo que ela sempre está operando com prejuízo? Claro que não. Então a função da contabilidade é fornecer informações que sejam úteis para nós. Por exemplo, se eu verifico que a empresa não tem dinheiro suficiente para estar pagando os seus respectivos salários, as suas obrigações salariais, eu vou querer trabalhar naquela empresa? Não. Então, as demonstrações servem para isso, para informar. A principal atividade e função da contabilidade é informar através dos seus diversos relatórios. Nós já aprendemos sobre o balanço patrimonial, estamos falando um pouco sobre a DRE e mais para frente vamos se aprofundar na DRE também. Bom, galera, a aula de hoje foi isto. Nós aprendemos sobre as contas, o seu conceito, as classificações, elas podem ser patrimoniais ou de resultado. E por final nós aprendemos as funções das contas. Aguardo vocês na videoaula de número 10. Um forte abraço a todos do professor Mário Júnior e bons estudos.